cuidado da criança não se restringe aos pais, avós e titios. Quando está ficando doente, com uma séria enfermidade, esse cuidado se estende também aos profissionais da saúde, hospitais e hospedarias ao redor, visando investir na cura e no bem-estar do paciente e de sua família. Ouça agora sobre o sofrimento de uma mãe de uma criança muito enferma que precisa deixar o seu lar e viajar para São Paulo em busca de socorro. Ela diz: e como eu vou me virar naquela cidade enorme e maluca se eu não sei nem como entrar no metrô? Ainda mais tendo no colo meu filhinho tão doente. A mãe de João estava apavorada e perdida, sem saber como encontrar o cuidado de saúde e o espaço próximo ao hospital que pudesse acolhê-los por meses em São Paulo. Ficaria longe do seu marido e dos outros 3 filhinhos que ainda precisavam muito dela. Mas a necessidade a forçava a não se conformar com a falta de recursos médicos locais para uma enfermidade tão grave de seu pequeno João. Estava disposta a arriscar tudo para que houvesse uma chance de sobrevida para ele, pois nada mais havia a ser feito nos hospitais de sua região. São Paulo é uma cidade aterradora para quem vem do interior do estado e mais ainda para aqueles que ousam sair de regiões mais afastadas do país. O governo, através dos serviços de saúde de localidades com poucos recursos, costuma enviar os casos mais graves para os hospitais de São Paulo, cobrindo o custo das passagens. Mas algumas dessas mães não recebem sequer ajuda para hospedagem, alimentação e deslocamento durante o tratamento, que pode levar meses ou até mesmo anos. Quando soube que conseguir uma consulta, Márcia só teve tempo de juntar algumas peças de roupa, socá-las em uma maleta com o coração apertado, despediu-se de seus outros filhos, pedindo ao marido que cuidasse bem deles. Pediu também o apoio de sua mãe, que havia se disposto a ajudar no cuidado dos netinhos. A viagem fora tensa. Lágrimas de esperança e alegria se somavam a outras de tristeza, insegurança e saudades da família. João estava ainda mais frágil, febril, exausto com a viagem e inseguro por perceber a mãe tão confusa e triste. Perdida no aeroporto, depois de muito pedir informações, Márcia conseguiu chegar até o bairro onde fica o Hospital das Clínicas. Dormiram no banco da praça, perto do hospital, porque não sabiam para onde ir e nem tinham dinheiro para pagar um quarto de hotel. Mas estavam mais perto do local onde haveria socorro e esperança para João. No dia seguinte, após a consulta médica, João foi internado e recebeu toda a atenção dos profissionais da equipe de saúde do hospital. Mas ainda lhes faltava algo que lhes preenchesse a alma vazia, dolorida pela ansiedade e medo de que as coisas não dessem certo como sonhavam. Sinto-me muito só, pensou Márcia. A família se afasta, os amigos desaparecem. A gente se sente muito sozinha. No fundo, eu sei que eu também preciso de apoio, disse uma mãe. Só entrar no quarto do hospital já é deprimente. Ficar dias e meses trancada no mesmo cenário, com pouca luz, ao som dos gemidos e diante de notícias ruins, é ainda mais entristecedor. Continuar ali, tendo deixado o resto de sua vida de lado, é prova de um amor enorme por seu filho. O verdadeiro amor de mãe ou de uma verdadeira mãe. As noites se arrastam, custa clarear o dia. As lembranças de tudo que ficou lá fora por vezes atormentam o seu coração. Como estarão seus outros filhos que ainda precisam tanto dela? Como estará o seu marido? Continua fiel ou se envolveu com outra? Pela carência afetiva, sem a esposa por perto. Até quando, Senhor? É a pergunta que diariamente perturba o seu coração angustiado. Até quando terei de suportar esse sofrimento, de ver meu pequeno assim tão enfermo? Até quando terei forças para ouvir mais notícias ruins? Longe de seu lar, num ambiente que agora se tornou sua casa, essa mãe está completamente só. Não é fácil continuar a sorrir, falar pelo celular com sua família distante e fazer de conta que tudo está bem, quando realmente não está.
esconder do pequeno as lágrimas numa tentativa de lhe dar forças, mas deixá-las correr quando ele dorme. Ela fica dia e noite, sem qualquer conforto, numa cadeira ao lado do berço do filho. Já semanas, as luzes que iluminam fracamente a UTI também a impedem de dormir bem. Quase que desmaia quando suas forças terminam. Aqui, não há diferença entre dias e depois de tanto tempo, essa mãe já não sabe mais qual é o dia da semana ou mesmo do mês. Só sabe que o tempo se tornou muito longo, demorando a passar. Não é fácil viver entre quatro paredes, enquanto a vida continua lá fora. Não é fácil olhar para o teto e se perguntar se as suas orações têm passado dali. Tudo que aprendeu na igreja, que até mesmo falou sobre Deus e ensinou aos seus filhos, agora lhe parece distante e irreal. Ninguém consegue compreender a sua dor. Só ela sabe do seu vazio e a solidão de alma. Mesmo num ambiente com tantos profissionais, com outras crianças e mães, com tanta correria e agitação. Mas Deus está presente também nesse hospital e alguém precisa chegar perto dessa mãe e de seu filho e lhes contar essa verdade, olhando-os nos olhos com carinho, dando-lhes ouvidos e segurando as suas mãos. Capelania Hospitalar é o ministério do acolhimento e da esperança, que acolhe essas crianças e suas mães nos hospitais e também os estende à casa do aconchego, ajudando-as a enfrentar com resiliência e sob cuidados integrais o tempo de sofrimento. Olá, minha gente querida, meu nome é Helene Vassão, sou capelã missionária pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e trabalho levando conforto, esperança aos pacientes que estão enfermos nos leitos de hospitais e também preparando capelães para hospitais em todo o Brasil. Isso tenho feito há 40 anos. E é tão bom experimentarmos nós mesmos o conforto, a esperança que só o Senhor pode nos dar em meio aos vales áridos da vida. Nós vivemos em meio à dor, não é um trabalho fácil, mas precisamos depender do Senhor em cada palavra, cada ação, cada olhar que vamos dar para essa pessoa que está à nossa frente, falando que está doendo, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir agora. E como é importante termos experimentado antes o que o Senhor é capaz de fazer em meio aos nossos vales áridos, porque Ele é fiel, Ele é capaz de nos sustentar, de nos conduzir por onde Ele quer que andemos. Quero deixar para você o versículo 3 e 4 de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos que têm marcado a minha vida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ele nos permite passar por adversidades, Ele nos consola para que possamos conhecê-lo melhor e levar o seu conforto, a sua palavra, a sua vida a outras pessoas que estão enfrentando vales áridos também. Hoje temos um programa muito especial com uma convidada muito querida, muito amiga, e você vai conhecer um pouquinho mais do que é enfrentar a diversidade diariamente junto a crianças com enfermidades muito graves. O nosso programa hoje tem como título Fé, Carinho e Coragem no Cuidado da Criança Enferma. E a nossa convidada se chama Sandra Timóteo. Ela é a coordenadora da Casa do Aconchego, está lá
todos os dias. E é importante saber que a Casa do Aconchego é uma extensão do Ministério de Capelania Hospitalar. Então, nós trabalhamos nos hospitais por muito tempo, vimos a necessidade que as mães tinham de uma casa onde pudessem estar descansando, morando por algum tempo quando vêm de lugares muito distantes e também cuidando dos seus filhos, que estão muito doentes, que estão precisando de internação ou de contato diário com os hospitais. E a Sandra vive tudo isso há bastante tempo. Então, as experiências que ela vai trazer para a gente são riquíssimas. E você pode se envolver, pode nos ajudar, pode se voluntariar a esse ministério tão lindo na Casa do Aconchego. Olá, minha amiga Sandra, você está bem? Olá, Eleni. Um privilégio estar aqui com você, gravando esse programa e mostrando um pouco do nosso dia a dia com as nossas crianças, com as mães, as famílias que nós atendemos na Casa do Aconchego. Obrigada por fazer parte dessa equipe. Foi um privilégio enorme poder receber na sala da capelania uma das nossas capelãs, a Priscila Casarrégio, que veio do Instituto da Criança, trabalhando ali como capelã e nos contando, olha, as mães têm uma necessidade gigantesca, elas estão ali sentadas na guia, enquanto fazem limpeza terminal nos quartos dos seus filhos, nas UTIs. Elas não têm onde lavar roupa, elas não têm com quem trocar, revezar o cuidado dessa criança, porque o pai mora longe, tem outros filhos para cuidar também. E imagine o que essa mãe passa por semanas, por meses e algumas até por alguns anos ali no cuidado daquela criança. Então, em cima disso, nós pudemos começar a fazer pesquisas com casas semelhantes em várias regiões de São Paulo e desenhar o projeto da Casa do Aconchego. O Instituto Presbiteriano Mackenzie foi de fundamental importância em nos apoiar nesses primeiros anos, enquanto nós implantávamos o trabalho, escolhíamos a casa e eles pagaram todo o aluguel e também os nossos funcionários por um bom tempo, 7 anos e meio, e nos ajudaram a continuar em frente. Hoje temos uma equipe preciosíssima, tanto na direção da Casa do Aconchego, com o Dr. Paulo Tsai como diretor-geral, como também uma equipe do dia a dia e outros diretores que ajudam muito. Sandra, conta pra gente um pouquinho o que é viver ali diariamente em meio ao sofrimento, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai lá, é tão gostoso ver que tem choro, tem lágrimas, mas tem muita alegria também. Tem muita coisa boa. Inclusive, nós, agosto do ano passado, completamos 15 anos. É verdade. 15 anos desse sonho que foi seu, do Dr. Paulo, da Priscila, um sonho que virou realidade. Em primeiro lugar, com a casa, e agora estamos em outro endereço. O primeiro endereço foi Oscar Freire, agora estamos na Veríssimo Glória, e com hospedaria Pacaembu, também. Em São Paulo. Isso. E o seu sonho sempre foi ter uma hospedaria. Hoje nós temos uma hospedaria que nós conseguimos acolher 18 crianças com 18 mães, que são os seus acompanhantes. Então, nos tornamos uma família. É verdade. Já pensou, essas pessoas, essas famílias ficam hospedadas na casa durante todo o tratamento médico ou a fase mais intensa nos hospitais, recebendo tratamentos ou internação dessas crianças, e tudo é gratuito. Todo esse trabalho é sustentado através de voluntários, de ofertas voluntárias, de empresas, de pessoas, membros de várias igrejas que nos ajudam de maneira muito linda, e algumas empresas também, até de não cristãos, que veem a necessidade desse trabalho e investem nele com toda alegria. Então, gente, é precioso demais. Eles têm todas as refeições ali, tem cama, né? Exatamente, tem um banho. O banho,
banho. Roupas limpas. Isso, roupas limpas. Podem lavar as suas roupas ali Sim. também. Gente, vocês precisam conhecer essa casa. Exatamente. O convite é estendido a cada um que está nos vendo, para que possa ir pessoalmente. Sim. Ouvir falar é uma coisa, mas ver, eu sei que vocês vão se surpreender. Sim, ver e sentir, estar fazendo parte, né, da rotina da casa. Sentir também a alegria daquelas crianças, a esperança da mãe. Muitas vezes, quando ela volta da consulta com a criança, ela está chorando, ela está sofrendo pelas más notícias que ela ouviu quanto ao tratamento, mas esse acolher por parte da equipe e levar a palavra do Senhor como alvo de levar o conforto através do Espírito Santo de Deus àquelas pessoas. É lindo demais. Nós vamos já ver um vídeo e eu quero mostrar para vocês também um livro que eu acabei de escrever, acabou de sair agora pela editora Cultura Cristã. Cuidado em meio à dor, há sempre uma esperança, onde eu conto um pouquinho da história da capelania hospitalar, pego o depoimento aqui da Sandra, do Dr. Paulo de Say, da Priscila, da Giselda, que começou com a gente, mas eu também trago aqui o relato de algumas mães e de crianças. E aí, gente, eu descobri que eu ainda conseguia desenhar. Então, depois de ter feito a faculdade de artes plásticas, eu não desenhava há 35 anos. E numa enfermidade que eu tive que ficar parada, eu descobri que ainda conseguia desenhar. E comecei a desenhar as crianças da Casa do Aconchego e contar as suas histórias. Inclusive, essa é a Cristine, 0,5%, que está conosco desde os 8 meses e meio. Exatamente. E ela está fazendo neste mês 15 anos. 15 anos. É muito lindo, gente. É muito lindo poder participar de tudo isso. A gente faz uma festa também. Nossa, essa daqui é a Estherzinha, que nós perdemos depois de quase 4 anos ali na Casa do Aconchego. Nós sentimos demais a partida dela, que aconteceu no mês passado também. No dia 26 de dezembro. De dezembro. E nós vamos estar contando um pouquinho da história dela aqui também, porque foi marcante, uma vida linda, que nos inspirou demais. E também os seus pais, que foram um exemplo, um testemunho de vida e de fé para todos nós. Exatamente. Vamos ver o vídeo. É uma casa em todos os sentidos. Cozinha, quarto, sala, televisão, uma casa de criança com videogame. Mas é uma casa para aquela família que tem um filho adoecido. A gente foi vendo que existe gente boa aqui na casa, que a casa também é boa. Aí, conforme os meses que a gente foi vir, eu fui me sentindo em casa, agora eu me sinto em casa. Muitas vêm de cidades no máximo de um porte médio e eles chegam para São Paulo com um conceito que é uma cidade grande, violenta. Não adianta a casa chamar aconchego se a mãe não sentir esse aconchego aqui. O acolhimento da casa para com a gente, tem dia que não estamos tão bem, nós mães. Tem dia que estamos, porque temos problemas em casa, não é só o aqui. Então nós resolvemos que essa casa atenderia essa família, essa criança, que vai viver a vida inteira com uma doença crônica. Ela não vai crescer e sarar. Diferentemente de todas as outras casas de apoio, que recebia normalmente apenas a mãe e a criança, nós tínhamos um quarto que nós queríamos receber a criança, a mãe e o pai da criança. Muitas mães estão aqui sozinhas. E quando eu cheguei aqui, o Dr. Paulo me recebeu e eu vi que tinha uma figura masculina aqui na casa, traz um certo conforto saber que até isso a casa tem para nós, um amigo. E cada dia tem sido de uma forma diferente, porque as necessidades mudam.
imagens fortes. E que casa linda! Não é uma casa qualquer, é uma casa muito bem conservada, decorada, acolhedora, porque as pessoas precisam disso. Desde o primeiro minuto que ela coloca o pé ali naquela casa, aquela mãe, aquela criança tem que se sentir em casa. Sandra, o que é para você trabalhar na Casa do Aconchego? Quantos anos faz que você já está lá? Já fazem 14 anos que eu estou na Casa do Aconchego. Eu comecei como voluntária, uma vez por semana. Depois foi aumentando para 2 vezes, 3. E agora todos os dias. É uma gratidão enorme pela oportunidade que Deus nos deu de estar naquele lugar, porque é um aprendizado diário. E a gente vê essa filmagem, a gente sabe da história de cada um, o que eles passam, dificuldades, e tem muita coisa boa também, tem muitas conquistas, muitos resultados de tratamento que são bons, e a gente acaba compartilhando com eles tudo que eles têm vivido. Não somente a mãe e a criança aqui em tratamento, mas a gente consegue se achegar em toda a família. Isso é muito lindo. E, gente, vocês viram, não são só crianças com doenças crônicas, mas também terminais, câncer, né, vários tumores inoperáveis na região onde aquela criança mora. Então, o serviço de saúde encaminha para São Paulo, que é o centro de referência, e aí eles passam ainda por cirurgia, por quimioterapia, conforme o caso, por uma avaliação mais detalhada dos médicos aqui de São Paulo, principalmente do HC, e aí é feito o tratamento, mas várias mortes já aconteceram ali na casa. Essas crianças vêm de todos os estados do Brasil. E hoje nós temos muitos pacientes que vêm dos países do Mercosul. Então, entram pelo Brasil, vão nos hospitais, porque são doenças graves. Nós temos muitas crianças transplantadas também, Eleni. Verdade, é verdade. Então, precisa daquele apoio não somente para a criança, mas aquele que foi doador. Quando é um transplante hepato, que é do fígado, então sempre vem uma pessoa da família para ser o doador. Então nós acolhemos o doador, o acompanhante do doador, a criança que recebeu o órgão e a mãe da criança também. Então nós damos toda essa assistência para a família. Desses transplantes hepáticos, a complexidade é muito maior, porque envolve um apoio muito maior, né? A mais pessoas e num estado de grande fragilidade, porque o doador também fica frágil. Ele se torna um paciente também, né? É verdade, é verdade. Então, e quando essa família chega na casa precisando de ajuda, nós temos uma equipe preparada para poder atendê-lo e ouvir, porque cada caso é um caso. Cada caso tem a sua necessidade, tem a sua carência. Então, a equipe está preparada para isso, para receber essa mãe, a criança, na necessidade dela. É verdade. E, gente, não é qualquer um que aguenta um tranco desses. Todos difícil. Os dias, porque como a Sandra falou, a gente se torna parte dessa família a quem atendemos. Então, não são só hóspedes, são partes da gente também. E você conviver por meses, até anos, no caso da Esther e de outros também que atendemos ali na casa, por tanto tempo, continuamente, nos bons e maus momentos, quando as notícias ruins acontecem, a gente sofre junto, a gente vê o sofrimento estampado ali no rosto dos pais. Às vezes a criança ainda não entendeu o que está acontecendo ou o que vai acontecer, mas os pais compreenderam. Então, como é importante esse acolhimento e, gente, como se preparar para isso? Nós temos os nossos cursos de capelania hospitalar.
tanto presenciais, teremos agora, se Deus quiser, no mês de março, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, são 3 dias de curso, de 28 a 30 de março, então você já pode se preparar para isso. Mas também temos os nossos cursos em EAD, então você pode entrar lá no nosso site capelanianasaude.org.br e se inscrever, fazer o nosso curso de capelania no tempo que você tiver, porque são aulas de 12 minutos e você pode fazer essas aulas no tempo que você tiver, não depende de um grupo, de uma turma, você vai fazendo no seu ritmo, vai aprendendo e se você quiser, você pode depois vir fazer o treinamento individual, supervisionado nos leitos de hospital e também na Casa do Aconchego durante mais 40, 50 horas, é só se organizar. Então, entre lá no nosso site e veja tudo isso, porque não só esse curso nível 1, temos agora o curso nível 2, que será colocado já no site logo, logo, onde você vai ver como lidar com pacientes em cuidados paliativos, pacientes psiquiátricos, com dilemas em termos de bioética, questões de final de vida, que decisões tomar, como orientar profissionais da saúde, familiares e o próprio paciente e outros temas super necessários. Então, entre lá e faça os nossos cursos. Sandra, nós vamos ver agora algumas das fotos que você nos mandou da Casa do Aconchego e você vai contando pra gente. Vamos passar bem devagar para a Sandra poder contar, tá bom? Aí é um dos nossos projetos, que é o artesanato com as mães. O artesanato visa um empreendedorismo também para a mãe que deixou o mercado de trabalho. Aqui, um dia de diversão, o Dr. Paulo levou as mães e as crianças para um dia no zoológico. Todas essas mães são de outros estados, então não conheciam o que era um zoológico. Aqui são atividades com as crianças, corte, colagem, pintura. Aqui é um pouquinho em agradecimento aos doadores. Então, as doações de alimentos. Esse dia foi muito especial. Uma das mães que está aí, um filho hospitalizado, então, recebeu notícias que não era boa. Então, a primeira ação dela era: eu vou na Casa do Aconchego, que lá eu vou receber um abraço. Então, a Edivânia ficou internada quase 1 ano com seu filho. Já estava bem acamado, teria que também ir para casa e ficar acamado num hospital. E a médica conseguiu, com a Força Aérea Brasileira, transportar o Arnaldinho para casa novamente e a família se reuniu. Foi um momento muito emocionante. E aqui foi o dia de Natal. Aí nós entramos na UTI, para levar kits de higiene. UTI do Instituto da Criança, do HC? Isso, do Instituto da Criança, do HC. As crianças ganharam kit de higiene, uma literatura bíblica e um abraço, que eles se sentem tão sozinhos, distantes da família. Aqui foi um caso muito especial. Vieram o pai, a mãe, a filhinha em busca de tratamento. E eles, Eleni, não são casados. Olha! E isso fez parte de um aconselhamento que eu tive com os dois. E foi um momento muito especial, porque o seu Hélio pediu em casamento a Marta na Casa do Aconchego. Que lindo! Eu vou ser a madrinha desse casamento. Olha, que romântico! Então, é muito gratificante. São transformações de vida. Sim, famílias inteiras. Que é isso que Deus quer, que una a família de uma forma correta. Sim. Então, é muita alegria. Que lindo! Aqui é o Isaac. Nós perdemos o Isaac no ano passado. Mas essa foto está assim no meu coração. Isaac, quando a mãe dele corria atrás dele para levá-lo para o quarto, porque o Isaac era aquele que gostava de celular. E ele era uma criança autista. Autista, não interagia.
E com a gente era diferente. Ele se tornou uma outra criança. Quando a mãe dele ia pegá-lo, olha o que ele fazia. Ele corria para o escritório, sentava no meu colo, porque sabia que ela não ia tirar ele dali. Então é coisa mesmo família, Sim. o carinho. E ele se sentia que era amado e seguro perto da gente. É, colo de vó. Colo de vó, isso mesmo. Vamos ver mais fotos. Olha aqui, quem é essa? Aí, essa é a filha da Rose. Esse é o momento de que a mãe está muito cansada. Chega para o almoço. É um momento de que a gente, como equipe, percebe e fala assim: mãe, hoje é um momento de você almoçar sossegada, que nós vamos cuidar da criança. E olha a carinha dela. Ela tá bem à vontade e segura ao meu lado ali. E aqui é o artesanato. Então é uma foto bem recente e que ela pode lembrar, quando vê esse artesanato, que esse dia foi importante para ela. Ela ouviu e viu o cuidado de Deus para com a vida dela na Casa do Aconchego. E vai estar guardado isso para sempre. Aqui é um espaço da nossa brinquedoteca, com biblioteca, a nossa voluntária contando histórias bíblicas. E as crianças gostam muito. Sim, elas prestam muita atenção, Aqui é um artesanato das crianças. Olha esse sorriso. Coisa linda. Ela é a Rose. Tem 5 filhos. Uau. E nós acompanhamos o crescimento de todos. Que coisa São crianças linda. muito especiais e que eu posso afirmar, aprendeu muito com a gente. Não somente nesses momentos difíceis, mas a gente consegue orientar caráter, honestidade, fidelidade. Sim. Isso é muito gratificante. Isso é continuar a ensinar a criança no caminho que deve andar. Porque talvez ela não tenha essa formação em casa. Exatamente. Nem sempre, porque nós atendemos pessoas que são cristãs e as que não são cristãs também. São de qualquer outra religião, de qualquer outra fé, ou sem qualquer fé. Algumas são ateias até, mas todas elas são recebidas, são acolhidas na Casa do Aconchego com o mesmo carinho, com o mesmo amor, mas a base de aconselhamento é a mesma, a palavra de Deus. Sempre de uma maneira carinhosa, acolhedora, mas a Sandra, ela tem muitas qualidades, e 2 delas é que ela é muito amorosa, mas ela é muito firme também. Então, ela coloca as coisas nos eixos. No lugar. É, exatamente. A criança percebe isso, né, Eline? Que quando a gente fala que aquilo é para o bem dela e com amor. E criança precisa disso, ter limites. E a maioria dessas crianças da foto não são somente os hóspedes, porque tem o atendimento dia também. Que essa criança e a mãe vêm para o hospital, sai muito cedo da sua cidade, colhe o exame e ela não tinha onde ficar. Então hoje ela vai para a Casa do Aconchego, tem o café para tomar, tem o momento do artesanato, da atividade com as crianças e tem o almoço. E é caprichadíssimo, bom. Gente. Graças a Deus, vocês viram tantas cestas de legumes, verduras, frutas, porque uma instituição parceira vai recolhendo esses alimentos em ótimo estado e trazem 30 caixas toda semana. Exatamente. Pelo menos 30 caixas. E aí a equipe da casa mesmo pode cuidar desses alimentos, preparar alguns de imediato, congelar outros, mas a alimentação é riquíssima, equilibradíssima, muito gostosa. E essa mãe também pode levar para casa. Sim. Depende da quantidade do que chega, elas também podem levar para casa para ter uma refeição mais perfeita e adequada para essas crianças. É verdade. Outra coisa muito importante é a parceria da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que nos doa mensalmente há alguns anos já cestas básicas. Então, doa
40 cestas básicas normalmente para a Casa do Aconchego. Exatamente. E mais 40 para a capelania hospitalar. Então, nós podemos oferecer também aos profissionais da saúde ou aos funcionários do hospital que estão numa situação de grande carência, de grande necessidade, aos pacientes que estão recebendo alta, mas não têm o que comer em casa, então não têm como tomar a medicação prescrita, porque sem alimentação é impossível se cuidar. E todos podem ser bem servidos, e na Casa do Aconchego essas cestas, como a Sandra estava falando, vão para essas famílias que são atendidas. Exatamente. Fala para a gente um pouquinho dessas histórias dessas famílias. O projeto da cesta básica, porque não tem sucesso no tratamento se não tiver uma boa alimentação. E a gente acaba não somente acolhendo essa mãe e a criança, a família toda é alimentada. Então, cada família, dependendo dos seus familiares que moram junto, é uma cesta com mais produtos. Então, isso tem feito o diferencial nessa casa. Por quê? Às vezes a mãe perdeu o emprego, o pai também. Hoje o mercado de trabalho está bem difícil. E são pessoas que às vezes não têm uma escolaridade para que possa ter um emprego melhor. Então, a Casa do Aconchego também dá esse suporte, visando a melhoria desta família. E são 50 famílias todos os meses que vão lá buscar a sua cesta. E, gente, quando o pai, principalmente o pai, quando ele está ali com a família, ele sabe que haverá alimento para o cuidado da sua família, ele já fica muito mais tranquilo. Mães que são sozinhas também foram abandonadas, porque é muito comum os maridos não aguentarem a enfermidade contínua por anos daquela muito criança. Tempo longe de casa, longe da família. Sim. E às vezes o marido não espera o retorno da esposa. É muito difícil. E abandonam ou arranjam outra pessoa. Os filhos às vezes são dispersos quando tem outros filhos também. Então é uma situação muito delicada. Então, como é importante a gente oferecer esse apoio social também. A pessoa se sente acolhida em todos os sentidos. Então, a gente prega o Evangelho através de viver o amor de Cristo em primeiro lugar. Ela não ouve um sermão para começar. Ela é acolhida, abraçada, porque nós queremos demonstrar por ela o amor que o Senhor tem pela vida dela, da sua família, e assim acolhê-la, e aí aos poucos ela vai vivenciando esse amor e vai ouvindo também da palavra de várias maneiras ali na Casa do Aconchego. Inclusive tem uma devocional antes do almoço todos os dias, não é verdade? Todos os dias. Então é um momento que a mãe renova suas forças, conhece a palavra e acaba criando aquela esperança que às vezes está perdida, mas que ela ouve que o Senhor Jesus está ali todos os dias pertinho dela. Então que isso venha a ser não somente na Casa do Aconchego, mas que ela leve lá para a casa dela, para que venha a ser um diferencial em primeiro lugar na vida dela e nos momentos difíceis como é necessário. Sem Jesus não conseguiríamos. Não, seria impossível. Impossível. Sandra, eu queria que você contasse um pouquinho da história da Esther, da Estherzinha, que está aqui no nosso livro também, e você vai poder ver o desenho que a gente fez da Esther, mas queria que você contasse sobre essa família, porque nós pudemos acompanhá-la até o final também. Exatamente. A família da Estherzinha, o pai Elias, a mãe a Júnia, eles chegaram na Casa do Aconchego, deixaram sua casa, a sua cidade, lá em Tiradentes, em Minas Gerais, e vieram em busca de uma chance de tratamento para sua filha.
Então eles foram lá para o Itaci e nós acolhemos a família na casa. O tratamento desde o início, eles sabiam que seria muito difícil, seria anos de tratamento, mas eles sempre foram muito especiais. Eles sempre tiveram, assim, muita fé em Deus e que Deus iria fazer alguma coisa. A única certeza que eles tinham é que eles tinham que aproveitar cada momento com a Esther. E essa menina foi muito amada pelos pais, por cada integrante da Casa do Aconchego. E o tratamento começou. No início tinha muito resultado positivo. Então ia-se fazendo o tratamento, era a químio, era a rádio. Às vezes Estherzinha podia passar uns 15 dias em casa, depois retornava. E de um ano para cá as coisas foram piorando. Mas a fé deles não foram abaladas. Por quê? Eles tinham certeza de um céu. Até mesmo a Estherzinha. Nós, na casa, já conversávamos com ela o que ela entendia de céu. E ela, para minha alegria e emoção, teve um dia que ela pegou e falou assim para mim: tia, você sabe que vai ter lá no céu? Vai ter muita coisa boa. E principalmente lá não vai ter mais quimioterapia. Oh, tadinha. No céu não vai ter mais radioterapia, não tem remédio ruim. Ela já estava, ela começou o tratamento com 6 anos, ela estava com 6 quase anos. 10 anos. Né? 10 anos. Então, a Estherzinha aprendeu quão maravilhoso é o céu. E isso deixava a Júnia e o Elias em paz com Deus. Sim. Mas, ao mesmo tempo, uma frase da Júnia que dizia assim: o meu coração está despedaçado. Claro. Mas eu sei o que Deus vai fazer. Então, nos últimos meses, o estado de saúde da Esther se agravou muito. O tumor acabou crescendo demais. E era um tumor muito agressivo. Era um neuroblastoma. E já não tinha mais o que fazer. Eles tinham até programado uma ida para os Estados Unidos, porque era a única chance que eles teriam, e eles iam buscar isso. E não foi mais possível ir. Não foi mais possível fazer a cirurgia. E nos últimos dias a visita foi liberada e nós íamos quase todos os dias. Então, ao hospital, ela estava no Beneficência Portuguesa. Isso, no isolamento. Então, na UTI. Sim. Aí Estherzinha pedia as coisas que gostaria de comer. Nos últimos dias ela pediu um peixinho azul no aquário. Levamos. Eu fui visitá-la e fiquei surpresa, gente. Eu estava pensando em o que trazer para cá, para ela, para os pais, mas eu nunca pensei num aquário, dentro de uma UTI, dentro de um quarto de isolamento ali, um peixinho vivo, azul ainda. Ela escolheu até a cor. Tinha que ser do jeitinho que ela queria. E a Esther sempre foi uma menina muito especial. Tanto que ela já estava bem fraquinha. Ela olhou para a Júnia assim e falou: mãe, eu não sei aonde está escrito, mas eu acho que foi Paulo que falou. Mãe, eu já combati o meu bom combate. Isso é forte demais, Helene. Muito. E isso nos emocionou. E isso nos faz entender que vale a pena. Com certeza. Que vale a pena, que Deus tem nos concedido graça, misericórdia, sabedoria, discernimento, para que a gente possa atender essa família nesses momentos mais difíceis. E, gente, é impressionante, porque assim,
são fatos tristes, dolorosíssimos. Muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer, o que falar, por onde começar. Mas a gente começa a conhecer um Deus que já conhecemos há muito tempo, em profundidade, em muitos casos, mas um Deus que realmente ouve, que está próximo, que caminha ao nosso lado, que nos ouve e responde. E é tremendo isso. Então, os nossos problemas se tornam muito menores. A gente que estava ali arrasado por alguma coisa, e a gente vê o que Ele é capaz de fazer na vida de pessoas que estão enfrentando situações muito piores, e nós nos conformamos e tiramos de letra o nosso problema, né, com a ajuda do Senhor. É uma lição de vida. É uma reflexão diária, né, Eleni? É verdade. Porque às vezes a gente acaba reclamando de alguma coisa, e a gente vê, não, eu não posso reclamar de nada. E a gente vê crianças nos passando isso na dificuldade delas. Sim, sim. Então é um aprendizado todos os dias. É uma experiência com Deus. É verdade, é lindo. Eu, quando fui visitar a Estherzinha no hospital, levei um livro de uma amiga minha, ilustrado pela Alice Gotardello de Lage. Sim. E um livro todo aquarela, com um texto bíblico, era o Salmo 139. E foi lindo porque a mãe foi lendo para Esther, porque o último sentido a ser perdido, gente, é a audição. Então, mesmo que a pessoa enferma não consiga mais responder, ninguém sabe afirmar ao certo em qual estágio ela perde a audição. Então, nós investimos nisso, falando, conversando, orando, cantando com a pessoa, mesmo em estado comatoso, sedada. E quando a Júnia acabou de ler a última palavra desse livro, Sim. a Esther partiu. Foi muito forte. Foi muito forte. E o pedido dos pais diante de Deus era que ela não sentisse dor. E que essa partida fosse de uma forma mais tranquila, como se ela fosse dormindo. E a Júnia termina de ler a última palavra. Quando olha para Estherzinha, Estherzinha deu o último suspiro. Que coisa linda. É uma resposta de Deus, mesmo nessa situação caótica, né? Que não haveria o que fazer, o que ser feito, mas o Senhor atendeu até essa oração de uma mãe sofrendo terrivelmente. Quero que você conte um pouquinho agora, e eu quero também ler alguns trechos aqui da Cristine, que a gente chama de Cristine 0,5%. Porque a Albeniza, a mãe da Cristine, falou que ela engravidou já com uma certa idade e os médicos falaram, olha, você vai ter que abortar, porque não existe condição dessa criança sobreviver, porque não existe uma gota de líquido amniótico dentro do seu ventre. Então, assim, a chance dessa gravidez ir à frente é de 0,5%. E a Albeniza, crente em Jesus, decidiu que iria continuar e não iria interromper a gravidez. A Cristine nasceu com um problema renal, precisou de cuidados desde bebê, e essa mãe passou por momentos muito difíceis junto a essa menina queridíssima. Mas queria que você contasse um pouquinho mais, porque depois eu vou ler um trecho que a Cristine escreveu neste livro. A Cristine sempre foi uma menina muito esperta, né? Ela chegava na casa como se fosse exatamente a casa dela. Ela chegava no portão, apertava a campainha e colocava o dedo, fazia aquele barulhão e já sabia que a Cristine estava no portão. E de lá ela gritava assim, tia Sandra, abre! Aí eu abri os braços e ela dizia assim para mim, eu te amo igual a obra da prefeitura. Falei, nossa, mas uma menina tão pequena. E perguntei para ela, Cristine, mas por que obra da prefeitura?
Ela olha para mim e fala: tia, mas você não sabe? A prefeitura nunca termina essas obras. Começa, mas não termina. É assim, meu amor por você. Que linda. Olha a inocência de uma criança. Que linda. Tanto que hoje Cristine está com 15 anos e ela ainda fala essa frase para mim. Eu ouvi na segunda-feira. Então é muito gostoso. E a gente vê e lembra o sofrimento da Cristine. Quando você fala 0,5%, para o médico já não seria nada. Mas a Albeniza agarrou esse 0,5% e lutou. Muitas vezes internadas, a Albeniza achava, dessa vez, Cristine não vai sobreviver. Até que chegou um dia, Cristine ficou muito mal. E, para minha surpresa, você me ligou, Eleni, dizendo: Sandra, você precisa ir no Instituto da Criança visitar a Cristine. Eu estranhei e fui, obedeci. Chegando lá, a Albeniza estava bem desesperada. Falava assim: Sandra, agora acabou. Todas as pontas dos dedinhos, tanto da mão e dos pés, estavam necrosadas. Teriam que ser amputadas. Isso foi muito difícil para a Albeniza, para uma mãe. Ela não assinava os documentos. Eu não vou, eu não quero. Como que vai ser? Cristine não vai usar sandalinha, ela vai se sentir envergonhada. E nós oramos. E falava que era necessário naquele momento. E a Albeniza acabou aceitando que fizessem. Era o melhor naquele momento. Com certeza. Só que, para nossa surpresa, ela foi melhorando, teve alta, os dedinhos todos enfaixados, e chegou o dia dela voltar no médico. A médica falava assim, com a amputação do dedo maior do pé, ela não vai andar. Cristine quis entrar no consultório médico de cadeiras de roda, e a médica falou: não, coitadinha, ela não vai andar. Cristine se põe de pé: claro que eu vou andar. Tá vendo, doutora? Eu te peguei, agora eu tô andando. Essa menina é uma superação. Ela é mesmo. E ela escreveu aqui alguma coisa muito linda no livro e pôs um monte de caracteres também. Ela fala assim: desde criança eu faço tratamento no Hospital das Clínicas. Depois do transplante, eu lembro que fiquei muito doente e em coma. Eu lembro que tive sonhos estranhos. Eu também lembro que depois que eu acordei do coma, perguntei: onde eu tô? Foi a primeira frase que eu falei depois de acordar. Eu lembro que fiquei muito assustada quando vi que meus dedos estavam pretos. Minha irmã falou que foram os remédios que deixaram os meus dedos daquela cor. Aí eu descobri que, na verdade, foi uma doença e que iria ter que fazer uma cirurgia para amputar as minhas mãos e pés. Por causa disso, comecei a pintar, escrever e desenhar, porque sabia que nunca mais poderia fazer isso. Achei também que eu não iria mais realizar os meus sonhos. Afinal, para tudo você precisa de dedos. Era muito bem tratada no hospital, então nunca foi um problema ficar lá. Depois da cirurgia, a médica veio tratar os curativos. Ela começou pela mão direita e tirou os curativos dos 2 dedos da mão, com os quais as pessoas normalmente escrevem. Quando eu vi que eles estavam inteiros, gritei: glória a Deus, eu tenho 2 dedos para escrever como Deus é bom. Que lindo testemunho, que lindo. Lindo, lindo. A maior preocupação da Albeniza era exatamente isso. Como ela ia se sentir? Envergonhada? Até que um dia nós estávamos fazendo na Casa do Aconchego o Dia da Beleza. Então, Cristine falou assim: eu quero pintar as minhas unhas. E colocou a mãozinha dela na mesa para a manicure fazer. A manicure olhava para mim: Sandra, e agora? E ela falou: eu quero que você faça uma margaridinha com uma joaninha em cima. Já é difícil. Aí eu falei: faz. Nesse momento, foi muito emocionante. A Albeniza olha para mim, falou: e agora? E a manicure fez em cima do dedinho dela.
E isso é uma lição para a gente. O nosso maior preconceito está na cabeça de um adulto, não de uma criança. Que lindo. É a lição que a Cristine deixou pra gente. É verdade. E este mês, no final do mês, ela tem uma festa de aniversário comemorando os seus 15 anos. E ela pediu, e a editora Cultura Cristã autorizou que fosse retirado deste livro, então, só a parte onde tem o relato e o desenho que eu fiz sobre ela, para que seja feito um livreto para ser distribuído para todos os convidados dela. E um dos nossos diretores da Associação de Capelania na Saúde, o Brito, está produzindo esse material agora para que ela possa ter essa alegria de entregar o presente para todo mundo. O aniversário está chegando. Está pertinho. Sandra, uma última palavra que você queira dar e convidando o pessoal também para estar indo e também contribuindo com a Casa do Aconchego. Exatamente. Eu convido você a ver esse trabalho de perto. Ouvir falar é muito bom, mas você ver de perto é muito melhor. Eu convido a você a ver de perto o nosso trabalho e conhecer um pouquinho do que é o amor de Deus. Eu falo que essa casa, Eleni, é o verdadeiro amor de Deus. É aquele amor que nos constrange, que nos dá força para poder lidar com essas dificuldades e no outro dia estar de pé e começar tudo de novo. É verdade. Então, a Casa do Aconchego tem sido desta forma. E também precisamos de voluntários, né? Voluntário que venha estar com a criança, um voluntário que possa nos ajudar na cozinha, em servir, em acompanhar essa criança que precisa de ajuda para se alimentar. Então são tantas coisas que às vezes a gente imagina, mas isso vai fazer a diferença. É exatamente nesses pequenos detalhes que tem sido o diferencial na Casa do Aconchego. De estar perto, é oferecer o amor que Deus nos ensinou a repartir com o próximo. Muito lindo. Sandra, muito obrigada. Eu que que o Senhor agradeço. continue te abençoando muito e usando a sua vida da maneira linda como tem usado até agora. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui falando da Casa do Aconchego e fazer parte dessa equipe com você. Amém. A extensão do hospital, tomar conta de um sonho que foi seu, a responsabilidade é muito grande, mas vamos caminhando, é a gratidão. Amém. É uma alegria ver as pessoas envolvidas de coração, né, fazendo este bem, vivendo o amor de Cristo, e você pode fazer parte disso. Então, não se esqueça, entre em contato conosco na Casa do Aconchego e também faça os nossos cursos de capelania hospitalar para que você possa estar melhor preparado para aconselhar, para servir também nos hospitais. Deus abençoe muito a sua vida e até breve estaremos juntos para mais um programa Capelania, gente cuidando de gente. Até mais, gente.